Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje são 12 de julho de 2021, live do grupo Pedra Filosofal, mentoria em desenvolvimento pessoal quântico. Meu nome é Igor Riqueza. Eu ajudo pessoas através de passar o conhecimento de como o universo funciona a prosperarem em todos os setores de suas vidas, de sua vida. Bem, hoje vamos falar de assuntos diversos, como tem sido a maioria das lives, e vamos começar, primeiramente, com uma prática muito importante que me veio muito forte no sentido de eu fazer ela gravada. Geralmente fazemos práticas iniciais antes de iniciar a gravação das lives. Então, sempre que você está assistindo uma live gravada no YouTube, antes dela começar, foram feitas práticas ao vivo, muito boas. E uma das práticas, hoje fizemos uma prática, né, foi uma prática longa, eu iria fazer a segunda, só que eu senti em fazer esta prática na parte gravada da live. Então, é o seguinte, eu peço que você escolha um órgão do seu corpo, órgão este, que seria o mais debilitado ou o menos saudável. Fica a seu critério achar que ele é o menos saudável ou o mais debilitado. Qual é o órgão? Garganta? Os olhos? Coração? De repente, se existem celeumas neste sentido, o órgão sexual? Celeumas internas. Escolha o órgão. Agora, eu peço que você feche os olhos e você vai lembrar de alguma cena vivenciada por você que te fez acessar a frequência da alegria, ou seja, fez você sentir alegria. Algo que ocorreu que você ficou muito feliz, muito alegre. Você pode, inclusive, aproveitar dos golfinhos, que é um ótimo símbolo, um ótimo animal de poder para acessar a frequência da alegria. Colocar o foco no coração e lembrar da situação vivida é um procedimento muito forte para se conseguir acessar o sentimento aí que se está querendo acessar a frequência. Pode escutar o canto dos golfinhos, visualizar os golfinhos, imaginar ser o próprio golfinho nadando no oceano, num mar azul cristalino. Lembra aí da imagem vivenciada, foco do coração, e capta o sentimento. Este sentimento, esta energia, você direciona para o órgão escolhido por você. Muito bom.
Para quem tem nosso produto Áudios Binaurais, tem um áudio chamado Frequência Schumann, ou Meditação Schumann. Ele é muito bom para tratar especificamente essas questões sexuais. Bloqueios neste sentido, repressões. Dito isso, outro ponto. Neste domingo vai ser dia 18? Acho que é dia 18. Iniciaremos nosso curso. Esse curso costuma ser um divisor de águas para muitas pessoas que assistem ele de forma completa. O curso Sombras, Crenças Limitantes e Autossabotagem. E em razão de iniciarmos este curso neste domingo, nós vamos mudar o nosso arquétipo da mitologia grega, que atualmente é Apolo. Quem entrou nas últimas semanas aí na mentoria nem foi passado o Apolo, porque já iríamos trocar. E colocaremos Hades. Hades, Deus Hades. Por que Deus Hades? Porque é uma energia junto de Poseidon, que também é muito bom nesse sentido, Deus Poseidon, para trabalhar questões que foram deixadas lá no fundo, lá no seu interior, onde a sua psique praticamente a escondeu. Questões que provavelmente você nem se lembra que vivenciou, mas que está lá dentro de você, como se fosse uma fonte inesgotável de uma energia ruim, atrapalhando a sua vida. Não só essas questões, mas Deus Hades, o arquétipo de Hades, também é muito bom para trabalhar traumas vivenciados que você, só de lembrar, você tem uma ojeriza. Hades é muito bom. Então, unindo o início do curso ao arquétipo, dá para se fazer um trabalho bem profundo neste sentido. E, durante esta semana, eu vou passar também, como prática, a assistir um documentário muito bom. O nome desse documentário é Efeito Sombra. Quem é antigo provavelmente já assistiu. E também alguns vídeos nossos e alguns outros, né? Se for viável, se for benéfico, para que o início do curso seja assim, um pé direito e que esse curso, de fato, seja um marco em sua vida. Dito isso, eu vou aproveitar e começar com um ponto muito importante. Um comportamento. Vou passar o comportamento para você colocar em prática a partir de amanhã. Muito importante. E muito benéfico, altamente benéfico. Que é o seguinte. Sabemos que o dia é luz e a noite é trevas. As piores situações, em termos de porcentagem, se for analisar as tragédias, tudo, a maioria ocorrem durante a noite. Em razão disso, existe uma tendência às pessoas dormirem, passarem a madrugada dormindo. Né? Mas, veja bem, eu adoro a madrugada para produzir, etc. Ótimo, eu também gosto. Eu adoro a madrugada para produzir. Por quê? Porque fica mais leve, porque as energias, todas, em sua grande maioria, a energia de cada pessoa não está aqui, está lá na dimensão pela qual a pessoa foi quando ela entrou no sono, estado de sono. Então, fica mais leve. Quem
é muito sensitivo, prefere produzir na madrugada em razão disso. Tá? E isso não quer dizer que a pessoa tem uma tendência a gostar das trevas, nada a ver. Não confundam as coisas. Neste sentido, quando uma pessoa dorme, ela, né, vai para uma outra dimensão, né, isso pode ter inúmeras variáveis, ela pode ir para um lugar bom, ela pode ir para um lugar ruim, ela pode ir para um lugar ruim, às vezes, com uma finalidade boa, mas geralmente quando se vai para um lugar ruim, não é para uma finalidade boa. Diversas situações podem ocorrer. Ao acordar, muitas pessoas, não digo todas, elas, principalmente as que têm uma tendência a durante o sono estar num lugar ruim, há uma tendência a serem totalmente manipuladas, comidas por vampiros durante o sono, etc. e tal, elas acordam extremamente debilitadas. É claro que cientificamente vão ser falados outras questões, tá, para ter o entendimento do porquê disso. Né? A falta de dopamina, a falta de hormônios X, uma respiração prejudicada. Só que tudo está interligado. Bem, quando a pessoa acorda, principalmente estas que acordam, né, cansadas, às vezes de mau humor, existe uma tendência a ter uma demora até a pessoa entrar numa frequência positiva. Ela fica, né, meio que, sabe, ou vê alguém e fala bom dia, bom dia, bom dia, ou nem fala bom dia, varia bastante. Se você, assim que você acordar, o mais rápido possível, colocar-se, isso aí é intenção. Você mesmo, mentalmente, consegue isso. A questão aí é mental. O colocar-se no estado positivo é mental, aí o espírito acompanha. Se coloca numa frequência positiva, e de que forma? Dá um bom dia, puxa né, lá de baixo. Bom dia! E dá um sorriso. Né? Bom dia, dá um sorriso para a primeira pessoa que você vê dentro de casa, para as primeiras e para as demais dentro de casa, e principalmente quando você sai de casa, para a primeira que você vê, dá um bom dia também, bem acalorado. Bom dia, se você mora em prédio e tem porteiro, fala para o seu porteiro, mas não é aquele bom dia xoxo, aquele bom dia não. Olha dos olhos e fala bom dia, dá um sorriso, bom dia. Tá? Isso faz toda a diferença. É um detalhe simples, mas que faz toda a diferença. Toda na sua evolução, no seu crescimento. Porque você, de forma mais rápida, você vai acessar uma frequência positiva pela qual você vai estar atraindo, né, diversas situações boas. Enquanto você está naquele estado, né, sonolento, com sono, às vezes mal-humorado, com fome, você está sendo um campo de atração de energias não positivas. Energias abaixo ali negativas. As energias não desejadas. E quando você faz essa transformação de forma rápida, pum, tá? A sua mente ela vai entender que aquele estado não é o estado desejado por você. E isso, no decorrer aí dos seus dias, gostamos de usar um parâmetro de 21 dias,
Isso varia bastante, tá? Mas vamos lá, 21 dias já dá para te dar já dá para colocar no hábito, né, muita coisa boa. A sua mente ela vai entender que aquele estado não é desejado por você, não só naquele momento, tá? Mas em diversos outros. Porque se naquele momento, durante toda a sua vida, você não teve esta preocupação e agora do nada você tem, a mente vai ligar aquele velho alerta de opa, algo deve ser mudado. Tá? Ela vai ligar primeiramente o alerta e depois, né, você colocando isso como hábito diário, ela de forma automática vai entender que aquele é um estado não desejado. Principalmente quando não se tem nenhum motivo aparente, né? O simples fato de estar acordando não pode ser um motivo para a pessoa vibrar de forma negativa, como ocorre aí na maioria das pessoas. Esse é um ponto muito importante. Já na cama, já deitado na cama, tá? Você tem a frase que você pode usar, que quando eu uso, não uso sempre, mas quando eu uso, funciona de forma magnífica. Eu falo, hoje o meu dia será maravilhoso. Puf! E se para mim funciona, para quem está na nossa mentoria e já tem uma relação com o campo, os antigos então nem se fala, se falar essa frase, você vai sentir uma vibração diferente. Já na cama, acordou, pum, meu dia será, hoje o meu dia será maravilhoso. Também pode falar, tem uma passagem bíblica muito forte. Ela é assim: hoje é o dia que Deus me deu. Regozijemos e rejubilemos nele. Algo assim. Regozijemos e rejubilemos nele. Eu tenho um tempo que eu não uso. Eu retirei de um livro chamado Poder do Pensamento Positivo. Tá? Regozijemos e rejubilemos nele. Joga no Google aí que vocês vão captar. Essa é boa já olhando para o sol. Tá? Mas quando acorda, logo de manhã, lança. Hoje meu dia será maravilhoso. E essa passagem bíblica. A transformação é muito grande. Assim como, aproveitando o livro O Poder do Pensamento Positivo, quando se tem falta de confiança, esse livro lhe receita falar 7 vezes seguidas a frase: com Cristo poderei fazer tudo. Ele me dará forças. Ou ele me dá forças. Com Cristo eu poderei fazer tudo. Ele me dará forças. É assim. É porque eu lendo eu prefiro, nossa, ele me dá forças seria muito melhor, mas tem que acompanhar o que está de fato no livro, porque existe um campo da frase falada exatamente daquela forma. Mas se eu fosse pegar isoladamente, eu ia falar, ele me dá forças é muito melhor. Mas no livro está, ele me dará forças. Então, acompanhando como está no livro. É retirado da Bíblia, com certeza. Com Cristo, 7 vezes, com Cristo eu poderei fazer tudo. Ele me dará forças. 7 vezes, aí uma força muito grande, a pessoa coloca internamente do seu campo interno para acessar a confiança. Nada mais é do que uma prática para acessar o arquétipo da confiança. As pessoas não usam, às vezes, símbolo para acessar a energia da confiança. Repetir 7 vezes esta frase é poderosíssimo para acessar o arquétipo da confiança. Esse livro, O Poder do Pensamento Positivo, ele foi um dos pioneiros aí do que diz respeito à lei da atração, né? Só que ele é bastante religioso. Tem pessoas que não gostam. Ele cita muito a Bíblia. Eu recomendo bastante. Foi
foi o primeiro livro que eu li nesse segmento, né? Considerando esse segmento, autoconhecimento, a lei da atração, entendimento de como o universo funciona, energias. Foi o primeiro livro. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu liberar o áudio. Áudio liberado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Como eu disse, domingo vai ser o nosso curso. Nós estaremos iniciando nosso curso Crenças Limitantes, Sombras e Autossabotagem. Se quiser fazer alguma pergunta relacionada a este curso também, a hora é agora. Vamos lá. Tá? Aí, se quiser fazer perguntas, liga o áudio e pergunta, tá? Por favor. Eu não tenho costume de ficar abrindo o chat. Vamos lá. Tem duas coisas, aliás, três coisas importantes que me veio muito forte em falar. Primeiro, vou falar sobre aborto, vou falar sobre o poder e outras duas questões. O aborto já tem um tempão que eu não falo, então me veio uma necessidade de falar hoje. Muitas mulheres, elas fizeram aborto, né, muito em razão do machismo totalmente ofuscando, e aí acaba que as mulheres, né, isso hoje em dia é bem menos, mas antigamente era mais comum, porque uma mulher grávida, sem estar casada, ela era muito julgada, isso fazia com que ela fizesse aborto ou algum outro motivo ali correlato. O aborto, sem dúvidas, é algo que faz muito mal à pessoa. É uma dívida kármica muito grande, mas que pode, sem dúvida alguma, ser aí, entre aspas, paga. Só que o que eu quero falar não é nem dessa questão do aborto direto. Eu quero trazer à tona a questão do aborto sem, entre aspas, intenção consciente. A pessoa, sem querer abortar, ela aborta. Tem algumas situações ali por trás. Pode ser que não seja em razão da própria. Tem alguns pontos aí. Vou falar os principais, tá? Pode ser em razão de uma desistência daquele ser que estava encarnando, né? Desistência em razão dela ver quem é o pai, quem vai ser a mãe, e associa o pai e a mãe àquela pessoa, daquela outra encarnação pela qual foi o motivo dela estar vindo filha desse homem, dessa mulher. Nesta outra encarnação, esse homem poderia ser uma mulher, essa mulher, a mãe, poderia ser um homem, e assim vai. E aí ela, com um receio, desiste. Bom, neste caso, débito nenhum para a mãe nem para o pai. Pode ser em razão de uma questão administrativa, totalmente administrativa. Como assim? Administrativa. Isso acontece no astral também. Era para a pessoa encarnar, né, nessa terceira dimensão, só que foi entendido que ela poderia ter encarnado como se tivesse, entre aspas, sobrado vagas. Assim, estou falando de uma forma bem formal para que seja compreendido. Ou seja, ela foi lá, né, está lá na barriga da mãe, e foi verificado que sobrou uma vaga, e essa vaga
quem deve preencher esta pessoa num outro planeta mais evoluído, numa dimensão acima, seja lá o que for, num lugar melhor do que o planeta Terra. Então, logicamente, este ser retorna, socorre. Ah, mas não é uma ultra inteligente? Tá, mas socorre. Ponto. Socorre e ponto. Não tem que ficar viajando do porquê. Socorre. Senão a conversa se alastra. Pode ser também em razão da própria, e é o mais comum, tá? É o mais comum, da própria mãe, de forma inconsciente, rejeitar o feto. Rejeita o feto. E aí, isso também em razão dela, a partir do momento que ela identifica, ela ou o próprio pai, o pai também tem esse poder, identifica quem é a pessoa pela qual vai ser encarnada ali como filho dele ou dela, deles, na verdade, e esta é aquela pessoa pela qual existe algo muito ruim ocorrido em outra vida. Pode ser aquela pessoa que matou ela, por exemplo, matou a família dela inteira. Entre diversas situações aí. E aí o pai ou a mãe, pode ser que os dois rejeitam. Logicamente, isso também gera um karma para quem teve esse poder, para quem exerceu esse poder aí de fazer com que tivesse esse aborto. Aborto, às vezes, aborto assim, instantâneo. Não foi nada intencional. Para todos esses casos, os casos que geram débitos, há formas de se pagar esses débitos. É muito lógico como se paga. Uma vida se paga com o quê? Com vida. Vida se paga com vida. Não é para a pessoa suicidar de forma alguma. Salvando vidas, ponto. Agora fica mais claro. Salvando vidas. Há diversas formas de se salvar vidas. Dar um exemplo, eu sempre cito o CVV, que é um trabalho voluntário. Vou dar outros exemplos. Na Lei Seca, tem pessoas que trabalham ali como voluntárias. Já viram na Lei Seca? Pessoas cadeirantes. Elas estão naquela condição de cadeira de rodas porque alguma pessoa, ou ela mesma, alcoolizada, bateu de carro, e elas vão lá trabalhar na Lei Seca de forma voluntária. Elas estão ali salvando vidas, de certa forma. Então, com certeza estão salvando vidas. E por aí vai. Tem inúmeras formas disso ser pago. Um outro ponto agora, deixando essa questão aborto de lado. Quem quiser fazer alguma pergunta, tá? Se quiser pode escrever aí no chat e depois, quando abrir para perguntas, você pode ler para mim. Um outro ponto. Uma grande forma de deixar as pessoas limitadas na Matrix é fazendo-as não acreditarem no poder que elas têm. Isso é muito comum. É uma das coisas mais comuns de se limitar alguém. É o medo e fazendo-as não acreditar no poder que elas têm. Junto com essa questão do poder, vem aquela situação do quão perigoso seria aquela pessoa de fato estar, né, com um determinado poder em mãos. Porque como a Matrix, ela ofusca, ela limita as pessoas, tem o trabalho dos seres de luz no sentido de fazer as pessoas entenderem os poderes que ela tem. Os mentores espirituais, os guardiões, protetores, até mesmo simpatizantes. Quando digo simpatizantes, são espíritos bons, positivos. Só que aquela pessoa, ela deve ter responsabilidade, e isso é algo mostrado diariamente.
Né? Aquela pessoa que se mostra responsável através dos seus atos no dia a dia, né, os poderes vão sendo mostrados, vão sendo mostrados. E junto a isso tem um ponto básico que eu sempre estou falando, que é o que faz toda a diferença e é o que a maioria tem, é o que a maioria acaba errando. Porque pessoas responsáveis são poucas, mas o pouco dentro de bilhões acabam sendo muitas responsáveis. Só que de aquele e aí nisso, no que ela mostra a responsabilidade, né, ela vai tendo contato com os poderes. Todo mundo aqui, eu tenho certeza absoluta que todo mundo aqui já passou por essa situação. Às vezes o que faltou em você foi uma percepção disso, mas de poderes sendo dados a você. E aí o que acontece? Ou um ato irresponsável retira, ou que não deixa de ser irresponsável, mas vamos deixar mais de forma mais específica, ao lado do ato irresponsável, mas que não deixa de ser irresponsável, um ato egocêntrico. Esse é o, infelizmente, nesta questão, é o campeão de bilheteria no sentido negativo, tá? O ato egocêntrico. Se a pessoa ela é uma pessoa responsável, ela está aberta e ela não, né, usa esses poderes para questões egocêntricas, isso vai crescendo. E o simples fato de você estar escutando isso tudo que eu estou dizendo nesse exato momento está fazendo uma transformação no seu inconsciente neste sentido, de aumentar a sua percepção com poderes, né, possivelmente mostrados pelo seu mentor, pelos seus protetores, pelo seu anjo, ou até mesmo por simpatizantes. Quando eu digo isso, gente, é tudo energia positiva, ok? Você vai aumentar a sua percepção e no que você aumentar a sua percepção e captar esses poderes, essas questões, você neste exato momento deve enraizar, aterrar no arquétipo da responsabilidade e da total humildade. E aí isso faz uma diferença muito grande. Essa questão tem que ser analisada na prática. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Deixa eu olhar o chat aqui se tem alguma coisa. Quer fazer uma pergunta, Ana Lúcia? Sem palavras. Oi? Oi, querida. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém entendeu o que está sendo, além da Ana Lúcia, captou o que está sendo falado? Captou de forma acima do normal o que está sendo falado ou está numa mesmice? A percepção que eu estou querendo passar é algo um pouco mais acima do paradigma. Diniz, mais alguém? Pode falar no chat, pronto, para facilitar as coisas. Quem falou? Não saquei, não sei quem é. Micael, é um processo lento. Isso aí não é.
Tem um caminho que eu indiquei um livro que explica, um livro de iniciação gnóstica. Ele explica bem, ele mostra um caminho, só que é um caminho longo, tá? É uma coisa, algo bem complexo. Não dá para explicar assim, pá, pum. Arthur. Bom, vamos a um outro ponto muito importante, que eu venho reiterando, só que na prática, né, entre a pessoa escutar aqui em live e ela colocar em prática, às vezes tem-se um abismo. Então, por isso é necessário a reiteração. Uma das qualidades das pessoas fortes, e o ativista quântico tem que ter na veia, qual que é? Tem várias. Tá? Se eu perguntar assim, né, várias respostas podem ser dadas. Mas eu vou falar de uma específica que eu venho falando, né, de forma reiterada, só que não adianta nada a pessoa ter e não praticar, ou ter, achar que pratica e não pratica, que é o perdão. O perdão é aquilo que diminui o percurso, que não adianta. Uma hora, aquilo pelo qual alguém não perdoou, em algum momento, pode ser daqui a 1000 encarnações, não importa. Aquilo deverá ser perdoado. Ponto. Então, para que deixar para depois o que pode ser feito agora? Para que deixar para depois o que pode ser feito agora? Se é algo que vai provocar uma enorme expansão. E perdoar não significa a pessoa simplesmente dizer: ah, não, eu perdoei. Ah, não, eu perdoei. Não, não, isso não é perdoar. Isso não tem nada a ver com perdoar. Assim, até tem um pouquinho a ver. Mas o perdoar sincero se baseia em fazer a pessoa pela qual você está perdoando saber que você a perdoou. Esse é o verdadeiro perdão. Este é o verdadeiro perdão. Fazer aquele pelo qual você perdoou saber que você perdoou. Ou seja, você falar para ele que você o perdoou. E claro, logicamente, perdoar de forma sincera. Sincera. Ah, mas não consigo. Então força, se força. O mais importante é perdoar. Ainda que seja algo forçado. Na marra, tá? No caso do perdão, ainda é assim. A palavra da marra, tudo é o soltar, né? O perdão também deve ser soltado. Então você vai lá, perdoa e solta. Se coloca, né? No sentido de ir lá perdoar. Não se ilude, não, eu estou indo contra a minha vontade. Vá contra a sua vontade e perdoa, se for o caso. Ainda é o melhor a ser feito. Não se sabote aí, se auto-sabote aí, tendo algum pensamento diverso desse. O perdão é a qualidade dos fortes. Fazer a pessoa saber que você a perdoou é um ponto crucial. E você ter a percepção de alguns atos pelos quais você está tendo em razão de uma falta de perdão, perceber e cessá-los, também essencial. Exemplo, você falar mal de uma pessoa e aí foi porque ela fez algum mal a você e você está ali falando mal dela sem perceber às vezes. Do que você percebe, você cessa naquele exato momento. Para quem escutou, você refaz, né, na medida do possível, né, se for possível, faz a transformação diante daquelas afirmações que você fez, que tudo fica gravado no espaço-tempo, refaz e cessa.
Alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, Igor, Pode perguntar, tudo querido. bem? Tudo bem. Então, boa noite. O negócio é o seguinte: meu filho, ele vem todo dia aqui. E ele mora com o pai dele, tá? Eu sou divorciada. Certo. E sempre me traz problemas, vamos dizer assim, né? Hum, Obstáculos. certo. E aí eu perdoo, mas no dia seguinte vem tem outro. E eu sinto raiva, entendeu? Passa. Mas eu chego a passar até quase mal, porque eu perdoo, mas no dia seguinte já tem problema de novo. E é meio complicado lidar com isso, entendeu? Perdoo, tá, perdoe. Mas as coisas que ele faz, por exemplo, para o meu filho, eu fico doida da vida, dá vontade de ir lá e brigar com ele. Aí eu não sei muito bem como lidar com esse perdão aí. Esse perdão é o perdoar 70 vezes 7, como é que é o negócio? Me explica, por favor. Olha, cada caso é um caso, né? Não tem como eu fazer uma análise sem um caso específico. Agora, uma questão importante, vou dar um exemplo. O fato de eu perdoar alguém não significa, tá, que eu tenho que ter contato com ela sempre, certo? Uma coisa é o perdão, mas não é porque eu perdoei. Ah, mas então não foi perdão sério? Não, eu perdoei. Perdoei ela, perdoou de coração, tudo mais, vou lá e mando perdão para ela, tudo bem. Mas isso não significa que eu tenho que estar em contato com ela o tempo inteiro. Estou dando um exemplo. Então, cada caso é um caso. Tá? Aí você está me trazendo o caso do seu filho que vai na sua casa, mas não é o seu filho, é o pai do seu filho que faz coisas ruins, não é o seu filho, correto? É o pai. O pai. Então, É o pai que faz coisas ruins para o meu filho, que eu considero ruim, entendeu? Tipo xingar, tal, aí fica complicado, eu fico com raiva, entendeu? Eu não consigo perdoar na hora. Não, deixa xingar, é a coisa dele mesmo. uhum. Então, cada caso é um caso. Vou dar um exemplo. Mas, como eu disse, cada caso é um caso. No meu caso, eu tenho uma filha. Se porventura a mãe xingasse ela, que não é o caso, graças a Deus, tivesse um comportamento nocivo, o que eu, como pai, não iria permitir que isso acontecesse. Por quê? Porque é minha filha. Tá? Perdoa. Mãe, perdoa, mas isso não significa que eu não vá agir para que isso não aconteça mais. O fato de eu perdoar não significa que eu devo perdoar e deixar que isso aconteça novamente. O perdão, tá? O perdão é aquele sentimento de repulsa que eu tenho contra a pessoa por ela ter determinado ato. Agora, isso não significa que eu vou permitir aquele ato. A pessoa se perdoa. Agora, os atos da pessoa, negativos, esses atos devem ser cessados. Não deve, dependendo da situação, né? Eu não vou permitir que aquele ato se repita comigo, nem com alguém que eu gosto e tudo mais. São coisas diferentes. Está compreendendo? Estou compreendendo. Perdoa. Perdoa. O fulano fez mal a mim. Perdoa. Amanhã ele fez mal de novo. Perdoa. Tá? Fez mal de novo. Perdoa. Perdoa a pessoa. Mas o meu perdão não significa que eu vou ser um covarde Aceitar. de aceitar aquele ato. De forma alguma. São coisas completamente diferentes. Entendi. Certo? Certo, é meio complicado, porque eu não tenho contato com ele, Não, entendeu? não sei. Eu não Então, sei como é que é a sua situação. Não sei. Tá? Mas o que eu sei, estou falando, o que eu estou te passando, Ruth, é que uma coisa é o perdão à pessoa. Tá? Você perdoa o não pai a do seu filho, situação. você vai perdoá-lo por ele, né, não ter evolução, ser uma pessoa menos evoluída, seja lá o que for. Tá? Que eu não conheço, não posso dizer. Tá? Seja lá o que for, vai perdoar a pessoa. Agora, os atos em si, aí
né, de alguma forma deve ser trabalhado no sentido de ser cessado, porque senão você coloca uma energia. Vamos supor que você perdoou, mesmo você perdoando, os atos vão se repetindo, e aí? Tá? A sua relação com a pessoa, ok, tá? Mas tem uma segunda questão aí que não tem nada a ver com o perdão. Não tem nada a ver com o perdão. O perdão é para a pessoa. A pessoa que realizou o ato, ela vai ser perdoada. Agora, aquele ato, se ele se repete, ele deve ser, de alguma forma, ele deve ser cessado. Coisas distintas. Certo? Aí você tem que pensar, dentro da sua situação específica, você tem que pensar qual é a forma que você deve agir. Até porque vai ser difícil perdoar se ele, né, continua diariamente repetindo os mesmos atos. E isso está, né, está tudo emaranhado, tá? Existe um emaranhamento aí. Então, fica totalmente ineficaz o perdão se está emaranhado aí diariamente os atos se repetindo. Não tem como. O perdão vai ser você não vai conseguir de forma sincera, eficaz, perdoar. Vai ser o falso perdão se o ato continua. Tem que aí cessar o ato. Cessando os atos, aí você vai conseguir perdoar. O que para muitas pessoas, cessando o ato e depois perdoar já é difícil. Agora, com os atos continuando, aí fica praticamente impossível. Né? Quando você, de certa forma, é o alvo. Porque se seu filho é o alvo, você é o alvo. Exatamente isso. Eu sou. É o emaranhamento mesmo. Certo? Tá certo, tudo bem, entendi. Tá bom, querida? Muito obrigada. Você pode passar, se você quiser, você pode passar para mim um áudio explicando. Tá bom? Perfeito, vou. Faz tempo que eu estou para falar isso com você, que acontece uma coisa atrás da outra e a gente acaba dando prioridade a outras coisas, mas isso é uma coisa que está desde o começo que eu entrei na escola, que eu estou na mentoria, que eu estou querendo falar com você, mas eu sei que você é hiper ocupada, entendeu? Que deve ser resolvido. Então, é sua mente te mandando que isso é algo que é um obstáculo para o seu crescimento, que deve ser resolvido. Mais alguém? Nenhuma pergunta mais? Tudo certo? Tudo resolvido? Tudo ok? Vamos lá. Para a gente finalizar, hoje vai ser uma live mais curta. Eu falei na última live, na quinta-feira, sobre comportamentos de pessoas infelizes. Uma, eu falei que era aquela pessoa que não sabe e não pergunta. O segundo, eu mencionei que era aquela pessoa que ela sabe e não ensina. E eu havia deixado uma terceira aí para vocês processarem. Qual seria a terceira? Alguém teve algum insight? É saber e repassar. Não, essa aí, a pessoa que é infeliz, a pessoa que sabe, ó, aquela que não sabe e não pergunta é uma. A que sabe e não ensina é uma segunda. E a terceira?
A que sabe e Igor, repassa, tá ok. Qual seria a terceira? Fala, Davi. eu penso que a pessoa que ensina, mas não sabe. Ela ensina sem saber. Boa, essa aí é com certeza também. Mas não é nem a que eu vou falar, mas essa que ensina sem saber, então, essa aí é uma assassina. Oi, Igor. Pode falar, Rosângela. Mas ainda é uma outra, né? Essa não. Essa, essa que o Davi falou também. Fala, Rosângela. Tipo, caga e não limpa, erra e não corrige. Não, não. É relacionado ao ensinamento. Essa, dentro desse foco aí. Igor, Oi. aqui pensa que sabe, não pergunta. A que pensa que sabe e não pergunta. Entra naquela que não sabe e não pergunta. Ela não sabe. Por mais que ela pense que sabe, ela não sabe. Então, se ela não sabe e não pergunta, aí fica dentro dessa primeira. A terceira é aquela que sabe, ensina, porém não Pratica. pratica. É prática. A pessoa sabe, ela ensina, mas não pratica. É claro que nesse terceiro grupo, né, a pessoa já está um pouquinho acima da média. Mas falta pouco. Ela sabe, ela ensina, mas não pratica. Teoricamente, o fato dela ensinar já lhe dá créditos. Mas o fato dela não praticar, ela sabe, ela ensina. Ou seja, ela tem certeza do que ela sabe e ela não pratica. Falta um detalhe, praticar. É o detalhe que na vida dela faz toda a diferença. Tem muitas pessoas nesse terceiro item, sendo que é a pessoa que está nesse terceiro, tá? Ela está mergulhada naquele abismo e ela não tem crescimento em setor nenhum. E deve ser entendido a seguinte questão: se ela sabe e ela ensina, porém não pratica, o que deve estar aí envolvendo? Mantendo ela no abismo entre a teoria e a prática. Qual é a energia nefasta? Geralmente, egocentrismo. Se a pessoa ela está nessa questão do ensina, sabe, ensina e não pratica, geralmente ela está estacionada no que diz respeito até mesmo de conhecimento. Por quê? Porque o egocentrismo não permite que ela permita que outras pessoas a ensinem. Quando isso acontece, é um problema. E por quê? Porque existe um termômetro no universo em que quanto mais egocêntrica a pessoa mais o conhecimento sempre continua sendo passado. Para todos. Para todos. Mas o fulano de tal está mergulhado na Matrix. Mas o conhecimento é passado para ele. Pelo menos é passado assim, ó, por tentativas. E quanto mais egocêntrica a pessoa mais as fontes pelo qual o universo utiliza para passar o conhecimento são fontes em que a pessoa necessariamente deverá ser humilde para escutar. Exemplo, eu sempre cito esse exemplo, um presidente de uma multinacional egocêntrico, os diretores falam com ele, não escuta, porque ele tem né, mestrado de Harvard, etc. Estudou na faculdade de Colômbia. Bom, o que o universo vai fazer?
Claro, né? Se a empresa dele vibra em algo positivo, ou se não vibra também, o conhecimento vai ser passado de alguma forma, mas aí sempre no sentido de ser positivo, sempre no sentido dessa pessoa evoluir dentro do paradigma quântico, o negócio dele, ou seja, evoluir de uma forma que ele vai sentir uma alegria real, porque tem pessoas que ganham muito dinheiro, têm muita prosperidade financeira, mas aquilo não dá alegria alguma para a pessoa. Por quê? Porque é um outro paradigma. É um falso paradigma. Paradigma da competição. Enfim, o universo vai passar informações para esse presidente através do faxineiro da empresa. Faxineiro da empresa. O cara lá, o manobrista, o copeiro. Porque a informação sempre vai para a pessoa. O universo sempre envia. Só que quanto mais egocêntrico, né, a fonte pela qual chega na pessoa vai sendo cada vez mais humildes, assim falando. De forma que a pessoa necessariamente deva deixar o ego de lado para escutar e crescer. O parâmetro deve ser sempre os resultados. O parâmetro do crescimento deve ser sempre, sem exceção nenhuma, tá, os resultados da prática. Se tem resultados, ok. Se não tem, algo está falho. Se a pessoa está na mentoria e ela não tem resultados ali, diretos, ela não sente, não percebe, algo palpável, tá? Então alguma coisa deve ser feita, ou alguma coisa deve ser mudada. Isso em qualquer situação. Agora, lembra daquela situação. Isso é algo muito muito sensível, às vezes difícil de ser percebido, mas é algo que deve ser analisado. Vamos supor que tem um diamante aqui, um diamante aqui. Tá? Imagina 2 copos aqui, iguais a esse. Dentro do copo, um diamante. Um diamante aqui dentro. Tá? A gente está aqui dentro. Se esse copo tem vamos supor que tem terra dentro desse copo e um diamante no fundo. Se esse copo tem só isso aqui de terra, a pessoa vai cavar um pouquinho e vai achar o diamante. Se nesse outro copo tem isso aqui de terra, a pessoa vai ter que cavar até chegar no diamante. Sendo que esta terra deve ser entendida o quê? Por esta terra deve ser entendida todas as somatizações, toda aquela sujeira que está lá encobrindo ali a sua centelha divina. Então, quando a sujeira é muito grande, a pessoa cava, limpa, mas aparentemente, às vezes, não tem resultado, mas ela está limpando, só que ela não percebe que tem resultado. Tem essa questão, esse fenômeno também. Tudo isso fica entrelaçado. A percepção tem que ser trabalhada diariamente, para que a pessoa capte aí se ela está indo no caminho certo ou não. Mas mesmo nessa questão que eu falei, do diamante lá no fundo e muita terra em cima, dá para se perceber a evolução. A pessoa sente que está indo ao encontro do diamante. Ela sente. Alguma pergunta para a gente finalizar a live? Eu tenho. Pode perguntar. Eu tô percebendo que tá acontecendo algumas coisas comigo, mas aí eu fico pensando, será
que tá acontecendo mesmo? Porque são coisas sutis, né. Aí eu tô super feliz que estão acontecendo, mas eu ainda tenho essa coisinha na minha cabeça que fica falando: "Ai, será que é mesmo?", por causa da mentoria. E aí, eu também queria saber se eu posso contar isso para alguém ou se eu guardo comigo, porque eu sempre tive, eh, comigo acontece, se eu conto algumas coisas para algumas pessoas, depois parece que as coisas param de acontecer comigo, as coisas boas. Que as pessoas colocam En inveja. ah, As pessoas colocam inveja. A inveja é um sentimento poderosíssimo. É poderosíssimo pro mal, mas é poderoso. A inveja é muito forte. Ódio, inveja é muito forte. E de forma inconsciente as pessoas colocam inveja, mesmo aquelas, às vezes, amadas, amigos próximos. Infelizmente, amigos muito próximos, lá no inconsciente também carregam invejas muito grandes. Às vezes, melhores amigos. E são melhores amigos, mas só que lá no inconsciente tem umas invejas que às vezes o próprio amigo nem percebe, mas existe. Então o segredo é, ó, com essas tá. pessoas, certo? Certo. Se você quiser falar pra mim, você pode ficar à vontade, tá? No inbox, se for algo, se você acha que é algo que possa alimentar o egocentrismo, você falar aqui ao vivo, então deixa para você falar no inbox comigo. Ou então, ou Tá até bom. mesmo algo que é inveja, né, de quem for assistir, alguém aqui assistindo agora possa colocar e te bloquear também. Se fala o segredo, ó, o segredo, o sigilo é algo, o segredo, o sigilo é um dos segredos de sucesso. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvidas. Para finalizar a live, aquele quarto, lembra que eu falei 4 coisas que eu iria falar? Falta uma. O medo é uma criação de Deus. O medo é uma criação de Deus. Então, ele lá tem a sua serventia em diversos aspectos. Já falei isso várias vezes. Se não tivesse o medo, a pessoa ela iria morrer atropelada, porque ela não ia captar que o carro iria. O medo liga o sinal de alerta em muitas questões, dando um exemplo. Agora, existe uma energia que é criada pelo homem que não é criação de Deus, é algo criado pelo homem e que, em razão disso, não tem utilidade alguma. Esta energia, ela deve ser deixada de lado. Ela não tem serventia alguma, que é a covardia. Pessoas covardes. A covardia é uma criação unicamente humana. A covardia deve ser dissipada. A covardia deve ser dissipada. Bom, a pessoa que ela é corajosa, qual seria a ponta negativa da coragem? Só para não ter nenhuma falso entendimento nesse sentido. Toda energia é dual, né? Ponta positiva e negativa. A coragem está numa ponta para que a outra esteja qual? Medo. Não. Medo. Coragem, medo. Tem pessoas que confundem coragem, covardia. A coragem, medo. A covardia é algo que deve ser dissipado. Certo? Agradeço a presença de todos. Quinta-feira vai ser a live relacionada a Hades. Tem uma live sobre a Hades antiga, mas que não está publicada, não está pública no YouTube. Acho que está como não listado, tenho quase certeza. Eu vou dar uma olhada e já vou disponibilizar para vocês
para quem quiser, mas quinta-feira vai ter a nossa ativação ao vivo do arquétipo de Hades através da live. Então aguardo vocês na quinta-feira e domingo inicia o nosso curso. Esse curso é muito bom. E eu vou passando aí as práticas através de um documentário, tem alguns vídeos, para já ir preparando a mente de vocês para esse curso. Principalmente, né, melhor preparação é o arquétipo de Hades. Forte abraço e avante! Hades.